Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu sou o evangelista Ed e quero transmitir uma mensagem do precioso e verdadeiro pastor. O seu nome é Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo e arrebanhou multidões. E ele foi o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Em todos os sentidos, ele foi exemplo dos seus seguidores. Eu quero ler aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo seu nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e o achará pastagem. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quero parar por aqui. A maioria do povo de Deus, ao longo do tempo, sempre pensaram que o ladrão foi ou era Satanás. É claro que ele é pior do que ladrão. Ele é simplesmente Satanás. Ele não tem piedade. Mas o ladrão aqui são homens fraudulentos, enganadores, roubadores. Aqueles os quais o apóstolo Paulo disse que no fim dos tempos haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, desobedientes a pais e a mães. E tem mais coisas. É exatamente o que estamos presenciando no nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O Espírito Santo, ele veio a este mundo para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você um dia ouvimos a pregação do Evangelho. O Espírito Santo trabalhou e nós demos um sim para Jesus. Daquele dia, daquele momento em diante, fomos pescados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus sempre teve cuidado que os seus discípulos nunca fossem enganados por ninguém. O apóstolo Paulo também disse: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos, enganadores, que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Pedro também advertiu a igreja em 2 de Pedro, capítulo 2. Hoje nós estamos num tempo muito crucial, aonde a boa parte da liderança parece que se embebedar, trocar os valores. E nós, servos e servas de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, estamos dentro de um labirinto hoje. E quem nos colocou neste labirinto não foi Jesus Cristo, foi homens maus, enganadores.
que fizeram das coisas de Deus negócio, que transformaram a Igreja de Cristo em negócio, em empresa. Não tem aquele provérbio no mundo que diz: pequenos negócios, grandes empresas? Não, eu não me lembro se é isso, mas é por aí. Hoje a maioria das igrejas viraram empresas. O produto que está sendo vendido é Jesus Cristo, é o seu Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo disse: o que de graça recebei, de graça dai. Ele está falando no tocante ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Não vemos na Bíblia nenhum dos seus apóstolos pregando e cobrando, aliás, cobrando em suas pregações. Não, não vemos. E se formos analisar na história de cada um deles, sofreram até a morte por amor a Jesus Cristo. E eles morreram pobres. Eu não estou dizendo isso como doutrina, mas eles morreram pobres porque eram simples e humildes, pregando a palavra de Deus simplesmente. Não tinham usurpação, não tinham arrogância. Pregaram a palavra de Deus e foram aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para eles serem. E o que o Senhor Jesus disse para eles serem? Jesus Cristo disse para eles: ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria, em Judeia e até aos confins da terra. Testemunhos significa mártires, e foi exatamente isso que eles foram, mártires. Eles não foram ladrões do Evangelho, não. Mas o que vemos hoje é totalmente diferente. Eu vou dizer alguns nomes aqui, que hoje estão usurpando, lucrando, e lucrando muito. Neste tempo tão horrível, as almas estão carentes da boa palavra de Deus, do ensino precioso da palavra de Deus, mas estão pregando dogmas, preceitos, heresias e heresias de perdição. É bala ungida, rosa ungida, é tanta coisa. Olha o que temos no nosso tempo. Uma liderança perdida. Não estou falando de todo mundo, não. Mas olha o que vemos. Olha quem são os líderes da igreja hoje. A Quadrangular rachou. O seu grande líder, Maro de Oliveira, está mais surdo que pau de galinheiro. A Lagoinha rachou. Edir Macedo vendendo os preceitos, aquilo que diz ser o Evangelho. Na Universal, o povo está debaixo do engano. Valdomiro Santiago está com preceitos e dogmas, enganando o povo. R.R. Soares, pregando o evangelho triunfalista, e chega até a afirmar que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Agenor Duque, pregando o evangelho do engano. Uma certa ocasião ele tira uma foto da sua mão e chegou a dizer que todos que levassem essa foto, mas tinha que deixar R$1.000. Olha o tipo de evangelho que estamos hoje ouvindo e assistindo. Manuel Ferreira fez, o líder, o grande líder das Assembleias de Deus de Madureira, fez uma aliança com o reverendo Moon. E o povo assistiu de camarote isso. Reverendo Moon, um homem endemoniado,
o líder da igreja messiânica. Há bem pouco tempo, seu filho, Ebner Ferreira, beija a mão do Papa. E olha o que vemos. A igreja Deus e Amor está rachando, foi pregado heresia, afirmações falsas, profecias falsas. O seu líder dizia que todas as igrejas eram do demônio, só a dele que era a verdadeira. E uma multidão acreditava nas suas falácias. Frode Lis, a líder de uma igreja também, olha o que aconteceu, todos sabem. A apóstola Sol está enganando e multidões estão lá na sua igreja ouvindo um evangelho herético. Na certa ocasião, ela até afirmou que o aniversário do diabo é em agosto. Olha o tipo de liderança que está tendo hoje no nosso tempo. Se o seu pastor é o homem de Deus compromissado com o evangelho, ore por ele, dê graças a Deus por ele. Mas o conselho da palavra para nós, ovelhas de Cristo, para servos e servas de Deus, é termos cuidado para não sermos enganados. O cuidado é nós que temos de ter. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. É claro que ele disse ali para judeus, mas nós pegamos, porque a nossa alma ainda está em risco, porque estamos cercados de falsos profetas. Quando a palavra de Deus diz o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, está falando com lideranças, está falando com pastores. A igreja se alimenta daquilo que a sua liderança coloca na mesa. Se o líder é um líder com um coração aquebrantado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, a igreja vai receber uma boa alimentação. Mas se o líder é orgulhoso, soberbo, presunçoso e arrogante, o que o povo vai aprender com um líder desse? O maior líder de todos os tempos, o seu nome é Jesus. Ele diz: o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. E ele deu prova disso. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Teve um determinado momento que alguns dos seus discípulos ficaram irritados com aquilo que estava acontecendo com o seu Senhor. E os discípulos falaram: Senhor, se o Senhor quiser, a gente roga a Deus e ele manda fogo do céu. E Jesus Cristo disse: vocês não sabem de que espírito sois. Eu poderia rogar ao Pai e ele mandaria 12 legiões. Mas Jesus não fez isso. Jesus estava agindo aqui como o pastor puro e verdadeiro, que ele é, puro e verdadeiro. E cuidou dos seus seguidores, do seu rebanho, até o fim. E continua cuidando. Olha o que acontece na Bíblia Sagrada. Foi o apóstolo Paulo que disse: ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, pastores, presbíteros e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas ao longo do tempo, a ambição, o desejo exacerbado pelo dinheiro, pela fama, mudou o coração de muitos pastores, de muitos líderes. E trocaram os valores. E as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que deveria estar em um curral, sendo bem alimentada, protegida, guardada,
Hoje ela não está em um curral, ela está dentro de um labirinto, se sentindo perdida. Muitos hoje, quando saem de uma igreja, fica temeroso, sem saber para onde vai, porque o campo está minado. Olha o que temos hoje. Uma liderança vendida. Olha o que temos hoje. Grande parte da liderança dos pastores já está no segundo ou terceiro casamento. É o que está acontecendo, é o que tem para hoje. É claro que é cumprimento da palavra de Deus. Mas veja esses nomes que eu disse, veja esses outros nomes. Nadir, apóstolo Rina. Olha os escândalos que estão aí. E o segundo dele, há bem pouco tempo, pegaram ele no Fraga também. Um escândalo terrível. Olha a liderança também da Maranata, Geudeti. Ele se coloca como único intercessor, ensinador. Por isso a igreja rachou também. Há bem pouco tempo, um homem muito respeitado, o nome dele é Ezequiel Pires. A sua esposa largou dele. E muitos pensavam que era a primeira esposa e já era a terceira. Olha o que vemos, meus irmãos. Olha o que vemos hoje. As Assembleias de Deus, que sempre foi uma igreja pautada, respeitada, os homens jogaram também o nome das Assembleias de Deus na lama. É só ver o que está acontecendo na Assembleia Central de Curitiba. É só ver o que está acontecendo na Assembleia Central de Santo André. Os irmãos cultuando por lá de fora. Quando você olha para Pernambuco, a mesma coisa, o escândalo tomou de conta. Quando você olha para o Maranhão, o escândalo tomou de conta. Boa parte da liderança perderam os freios, mas querem continuar no trono por causa do dinheiro. Esses são o que está escrito no livro de João, capítulo 10, e o verso 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Estão roubando, matando, destruindo a igreja, supostamente de Deus. Porque, na realidade, nenhum ser humano pode apontar e dizer: a Igreja Batista é de Deus, a Metodista é de Deus, a Wesleyana é de Deus, Presbiteriana é de Deus, a Assembleia é de Deus, Deus e Amor é de Deus, Plenitude é de Deus, Igreja da Graça é de Deus, Igreja Universal é de Deus, Igreja Maranata é de Deus. Ninguém pode fazer isso, porque nenhuma é de Deus. De Deus são seres humanos que estão dentro destas igrejas. Os que serão arrebatados não são os templos, mas serão seres humanos que um dia aceitou a Jesus Cristo e estão dentro destas igrejas. Deus não deu um nome específico para a sua igreja para que os seres humanos não se apoderassem. As 7 igrejas da Ásia está na profecia. A igreja de Tiatira, de Efésio, de Laodiceia, e assim por diante, 7 igrejas. Mas não era o nome das igrejas, era o nome das cidades, dos vilarejos. A igreja de Cristo está sobre toda a terra. Porque Jesus Cristo disse, está lá no Apocalipse, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. O Senhor Jesus Cristo disse a respeito da sua igreja. Quando Pedro disse lá, aliás, quando Jesus disse, quem diz os de fora ser o Filho de Deus? Pedro olhou a Jesus no rosto, na face e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondeu: tu também és Bar-Jona, pequeno fragmento de pedra. Tu não revelaste a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. E eu te digo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E quando ele está falando minha igreja, ele não está falando Assembleia Batista, Metodista ou outra qualquer. A igreja dele é seres humanos que estão dentro desses ministérios. E boa parte estão fora dos ministérios, mas estão servindo a Deus com um coração cheio de graça e de amor por Ele. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, na realidade, ela não tem um nome para ser fixado na frente de algum templo, na frente de algum prédio. A igreja de Jesus Cristo, ela está camuflada. O seu nome não aparece. Está tipificado na Bíblia Sagrada, a igreja de Filadélfia. E olha o que ele disse para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é verdadeiro, o que é santo, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e esta porta é a porta da graça. E a porta da graça é para todos, mas nem todos entram por ela. A porta da graça é Jesus. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Nós entramos para esta graça preciosa. Graça é um favor imerecido. Mas só tem esta graça preciosa a igreja pura e verdadeira. E quando eu estou dizendo igreja pura e verdadeira, eu não estou falando da Assembleia ou de qualquer outra. Assembleia, aliás, a igreja pura e verdadeira, aqui na terra ela está sem nome. Ela é chamada de noiva de Cristo. Ela é chamada de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é guardado por Cristo. A noiva de Cristo é guardada por Cristo. Mas o cuidado de cada membro dos ministérios é tomar cuidado para não ser enganado. Mas, infelizmente, a maioria dos que estão dentro dos ministérios estão debaixo do engano. E a Bíblia diz: sai dela, povo meu. A igreja de Cristo, ele sabe quem são. Ela será arrebatada a qualquer momento. E no momento do arrebatamento, acredito que milhões ou bilhão serão arrebatados, porque Deus conhece os seus. Lá no Velho Testamento, Elias estava triste, amedrontado, parece que depressivo. E quando Deus vem falar com ele, diz: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. E Deus disse: eu guardei 7.000. Ele era o profeta inteligente, sábio, mas ele não teve essa visão de que tinha 7.000 guardados. Deus é puro, perfeito e santo. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero parar por aqui. Se você gostou dessa meditação, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Dê o seu like. Que a graça e a paz seja abundante. Note uma coisa. Estamos dentro de um labirinto. Jesus tem nos colocado em um pasto verdejante, em um curral glorioso. Mas os homens conseguiram levar o povo de Deus para labirintos. Confia em Deus. Que a graça e a paz da parte de Deus continue sobre todos. Amém.